Bom dia a todos e todas. É com muito prazer que vamos iniciar esse evento, o evento promovido pela ONU Habitat, Circuito Urbano 2021. Nós vamos iniciar o evento Cidades Saudáveis, Atividades Físicas nas Cidades. O evento será transmitido pelo YouTube e por este canal. O áudio será em português, e para a gente iniciar a nossa transmissão, algumas orientações gerais. Cada apresentação terá duração de 20 minutos, e para iniciar, nós vamos chamar a Laska Nenova, da ISCA. Por favor, Laska, pode compartilhar sua tela. Good morning, everybody. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Bom dia, então, para quem está na América Latina. Para mim, já é de tarde aqui. Eu estou na Bulgária atualmente. Meu nome é Laska Nenova. Eu sou a líder da área de membros e campanhas da ISCA. Também faço parte do Conselho da Placemaking Europe, também membro da Activist, que são pessoas que são aficionadas pelas suas cidades e querem mudá-las para melhor. Também sou embaixadora da Fitwel, que é uma certificação para prédios e também para comunidades, de modo a otimizar a saúde e produtividade. Então, tanto para Placemaking Europe e para Fitwel, podem saber mais sobre essas duas associações ao final da minha apresentação, quando coloco os links. A ISCA, eu faço parte da ISCA desde 2012. É uma organização global dedicada a fazer com que as pessoas se mexam. Começou em 95. Temos mais de 260 membros em todo o mundo. A nossa visão na ISCA é que possamos ter cidadãos fisicamente ativos em sociedades vibrantes. A nossa missão é empoderar as organizações em todo o mundo para permitir que os cidadãos possam desfrutar o seu direito de se movimentar. E o nosso tagline, né, é Moving People, ou seja, que as pessoas se mexam. Todas as atividades para dar suporte ao nosso principal objetivo, que é diminuir a falta de atividade física. Antes de falarmos do nosso tópico específico do Moving Spaces, eu gostaria de começar falando sobre a campanha Now We Move, agora nos movemos. Elas estão ligadas, na verdade. Essa foi uma campanha que começamos em 2012, começou na Europa, e o objetivo era trazer o esporte para todos e também para reunir vários setores para poder combater a falta de atividade física. Eu sei que podemos, inclusive, confirmar aqui que nós começamos na Europa, é claro, mas recentemente nós também tivemos a semana Move, promovida pelo SESC no Brasil. É uma maneira de se dedicar ao movimento. Nós temos uma estrutura em que nós pedimos aos membros que estão representados nos países, inicialmente nos países europeus, e agora nós temos membros no mundo inteiro, e pedimos que eles organizem atividades de uma maneira absolutamente livre e abertas às pessoas, para que elas façam atividades onde elas moram. Não há nenhuma restrição. A ideia é dar oportunidades para as pessoas descobrirem como que elas podem fazer atividades físicas. Com a campanha agora Now We Move, agora nos movemos, nós começamos também a promover a ideia de que não tem um tipo de movimento ou movimentação correta para as pessoas. Existem várias formas da gente se mexer.
Então, encontre o que é aquilo que você gosta de fazer, como você gosta de se mover, para que possamos buscar novas atividades, novos conceitos que possamos compartilhar com os nossos membros e também com as pessoas nos vários países onde temos presença. Agora nós temos um outro programa chamado Now We Bike, agora andamos de bicicleta, para aqueles que gostam de pedalar. Então, tem não só as pessoas que gostam de pedalar, mas aquelas pessoas que estão buscando alternativas de exercício, não só dentro das suas cidades, mas outras atividades de lazer. Além do evento Now We Bike, agora pedalamos, nós também criamos o Dia Sem Elevador. Hoje, nós estamos aqui para ver como que nós podemos ser fisicamente ativos nas cidades onde moramos, mas eu sei que a gente não passou tanto tempo dentro dos escritórios nos últimos 2 anos, mas em casa. Mas nós queremos também que as pessoas que trabalham longas horas tenham também opções e novas ideias de como que elas podem ser fisicamente ativas durante esses dias de trabalho. E por que eu estou apresentando isso? Porque normalmente, quando nós falamos sobre a ideia de atividade física, nós falamos sobre eventos, nós falamos sobre campanhas, nós falamos sobre iniciativas que nós propomos às pessoas para que eles possam encontrar a sua motivação, para que tenham mais atividade física na sua vida. Então, aqui nós temos uma campanha guarda-chuva, para incluir todos esses conceitos, todas essas ideias, e nós queremos reunir todas essas ideias na ISCA e também juntamente com os nossos membros em todas as partes do mundo. Vejam aqui, eu compartilhei só alguns dos eventos que nós criamos e implementamos na Europa e no mundo. Nós também criamos outros eventos. Nós temos, por exemplo, um dia que é dedicado para que as crianças nas escolas e os professores nas escolas tenham um dia de atividade física na escola. Tem um dia que é Flash Move, também dedicado para que as pessoas dancem nas suas cidades, em espaços abertos. Também temos o Open Streets, que é um dia específico para que as pessoas possam também ter mais atividade física nas ruas. E nós descobrimos, através desses eventos, que nós temos muito sucesso em comunicar a nossa mensagem. Com essa campanha mais abrangente do Now We Move, agora nos movemos, nós podemos atingir mais pessoas. Nós temos mais de 5.000 parceiros que organizam todos esses eventos em todo o mundo. Podemos atingir milhões de pessoas. A campanha foi muito bem sucedida. Bom, aí nós começamos a nos perguntar, bom, vamos medir quais foram esses números, né? Os países mais ativos da campanha passaram por uma medição de nível de falta de atividade física. Então, Bulgária, Malta, Chipre, nós tínhamos níveis de falta de atividade física muito baixa. Em alguns países, esse nível de sedentarismo, ele se manteve igual. Mas aí nós começamos a pensar, bom, se a gente fala, bom, escolha uma atividade, e se nós organizamos essas campanhas tão legais, sabe, super bacana, divertidas, com música, e aí quando acaba essa campanha, como é que as pessoas continuam a buscar a sua atividade? Eu mostrei essa foto aqui porque é muitas vezes o que acontece em muitos dos locais e nos bairros que mais precisam de atividade física. É uma foto que diz o seguinte, ela representa como que a ISCA começou a pensar sobre como que nós podemos desenvolver a campanha Now We Move ainda mais, como que nós podemos fazer com que os nossos membros e parceiros possam fazer algo a mais, além daquele evento. Quando o evento acaba, como que eles podem estimular a atividade física na população, além daquele dia? Então, o que significa ser ativo em espaços urbanos? É essa a pergunta que estamos nos fazendo atualmente. Como que nós podemos manter essa atividade? É diferente na cidade ou em algum outro lugar,
porque existem atividades mais organizadas, como, por exemplo, uma maratona, mas nós também temos sessões de treinamento funcional, que são feitos em parques, também é estruturado, tem lá uma pessoa que orienta o treinamento, da mesma maneira que nós teríamos em espaços fechados dentro de academias. Mas também nós temos atividades de lazer, a gente pode sair para uma caminhada, ou a gente sai jogar bola com a família. Nós temos também outras maneiras de fazer um transporte ativo, ou seja, ir caminhando até a escola ou ir pedalando até a escola. Todos esses tipos de atividade física diferentes precisam de ambientes distintos. Quando eu estava me preparando para essa apresentação, eu descobri que realmente nós temos um recurso muito interessante, ele se chama Making Healthy Places, é uma publicação que eu recomendo a leitura. Nós encontramos ali mensagens muito importantes. Nós precisamos fazer intervenções mais abrangentes que incluam educação, incluam mudanças ambientais e outros componentes que aumentem esse transporte ativo e a mobilidade para transporte para a escola ou para o trabalho. Às vezes, só fazer estruturas de lazer não é o suficiente. Também nós precisamos, às vezes, de programas que envolvam atividade física e mais atividades de marketing. Essas são oportunidades de melhorar a nossa comunicação com os membros e os parceiros, porque nós temos o programa, nós temos uma área de marketing, mas nós precisamos também esses outros aspectos, nós precisamos da parte dos urbanistas e da parte dos municípios para fechar essa estrutura. Eu estou tentando resumir todas essas ideias aqui nos meus 20 minutos, talvez eu tenha até que dar uma acelerada. Nós começamos um projeto que se chama Espaços do Movimento. O objetivo desse programa é fazer uma pesquisa, entender o que existe, buscar novos métodos para melhorar os programas de atividade física nas cidades. Esse programa, Movement Spaces, ou Espaços do Movimento, ele é basicamente uma grande facilitação. Nós temos parceiros que dão as atividades físicas, mas contamos também com os municípios, que são os administradores, os gestores dos espaços públicos que usamos. A ideia desse programa é facilitar essa rede entre os municípios, e aqui nós temos alguns parceiros como Birmingham, Barcelona, Paris, e nós também pedimos o apoio de outras organizações de esporte, por exemplo, o DGI na Dinamarca. E o DGI seria basicamente a Organização de Esporte para Todos na Dinamarca. E contamos com outros parceiros também que são especialistas. A ideia desse projeto era mapear os diferentes recursos existentes. São recursos que são abertos a todos. Então, se alguém quiser desenvolver um programa aí no seu município ou na sua região, tem acesso a todos esses materiais e ferramentas. Elas basicamente dão diretrizes de como que nós podemos melhorar, por exemplo, as áreas de caminhada para poder pedalar, como que nós podemos trabalhar com os municípios para que possamos implementar esses projetos. Além disso, também visitamos diversos países e parceiros para buscar novas ideias. Aqui, por exemplo, nós temos o que chamamos de Parque Ativo. Foi criado na Polônia por um dos nossos membros, que se chama V4 Sport. Então, o tamanho do parque depende um pouco do parque, né? Nós não conseguimos ver todos os equipamentos aqui na foto, mas existem vários equipamentos de exercício dentro do parque. Além disso, também buscamos novas formas de fazer uma comunicação com os municípios. Tem uma organização que se chama Be Active. Eles criaram o que chamamos de um parque fitness que se chama Pop-up. A ideia é buscar o que as pessoas realmente precisam. E, às vezes, você precisa de uma área muito pequena,
simplesmente para garantir aquele espaço, as pessoas podem vir ali, você pode inclusive oferecer a disponibilidade de profissionais do esporte ali para ajudar nesses exercícios. Podemos testar várias atividades ali. Temos também a equipe do Movement Spaces, e eles até colocaram ping-pong, mesas de ping-pong, para que as pessoas pudessem jogar. Nós também descobrimos que é possível levar ideias de país para país. A Game é uma organização dinamarquesa que trabalha com esportes de rua e ela tem instalações incríveis na Dinamarca. Eles gostam muito desse conceito e dessa ideia, mas em Malta, por exemplo, não tem muito espaço porque é uma ilha pequenininha. E eles transferiram esse conceito para lá com essa caixa de jogos, a Game Box, que fica em uma universidade no momento, oferecendo um condicionamento físico gratuito para os alunos universitários. E todo mundo sabe que um ambiente interessante e seguro incentiva o movimento. No entanto, às vezes, quando aquele ambiente não existe, isso tem um impacto nas pessoas. E com base no raciocínio da campanha, no feedback dos coordenadores nacionais e na experiência do projeto de Movement Spaces, a gente foi descobrindo quais são as barreiras e oportunidades que existem nesse tipo de cooperação de esportes e municípios. E por meio disso, a gente começou a fazer outra pergunta. Como que a gente consegue esses espaços? Porque a gente não é designer, não é urbanista, não é arquiteto, a gente é profissional dos esportes. A gente é instrutor. Então, como é que a gente vai encontrar esses espaços? Como é que a gente vai começar? Então, em 2012, a ISCA e a Placemaking Europe começaram a fomentar um projeto apoiado pela BGB Active, que se chama Placemaking for Active Recreation Kit, ou o Kit de Criação de Espaços para Atividades Recreativas com Movimentos. Inclusive, antes disso, deixa eu falar um pouco da placemaking, porque a placemaking originalmente não era dedicada ao incentivo à atividade física. Mas essa ideia do placemaking, da criação de espaços, é uma metodologia para ajudar a criar ferramentas de urbanistas e arquitetos que podem utilizar a facilitação de mais espaços humanos na cidade. Então, essa abordagem de criação de espaços é uma abordagem multifacetada para o design, para a criação e para a manutenção de espaços públicos. A base é comunitária e a abordagem é visionária. O foco sempre é criar um espaço para as pessoas. Isso é flexível, é cooperativo, é muito dinâmico, e a base da criação de espaços é justamente a comunidade. Com a criação de espaços, o que importa sempre é do que a comunidade precisa naquele espaço específico, e juntos nós podemos criar algo ali, seja para atividade física, para encontros sociais ou etc. Geralmente, quando a gente fala da criação de espaços, a gente também fala sobre hardware, software e orgware. O hardware é o design, é a parte da infraestrutura física daquele parque, daquela rua, daquele espaço, daquele ambiente que a gente quer criar. O software, nesse caso, são os serviços, as programações, e a orgware é a questão da organização, com coalizões, protagonismos, gestão, financiamento e etc. Quando a gente fala de criação de espaço, eu posso usar o SESC como um ótimo exemplo. É um dos meus exemplos favoritos, inclusive. Há alguns anos eu estava em São Paulo e eu estava visitando algumas unidades diferentes do SESC. E à época eu até esqueci qual era a unidade, mas a Cláudia pode me ajudar porque ela estava comigo. Essa unidade fica bem no meio da cidade. E tem só uma praça, mas tem umas crianças que queriam brincar ali. Então, o que o SESC fez? Foi criar um tapete que foi colocado no chão dessa praça, com alguns equipamentos e com a organização de diferentes atividades para as crianças e alunos daquele bairro. Vejam só que legal. Essa é uma forma muito legal de explicar de forma prática o que é a criação de espaços. É só isso. A gente tem ali uma praça bem legal, o chão e a criação de um playground.
E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque 20 minutinhos é bem pouquinho tempo, mas eu quero dar exemplos práticos de como conectar os seus programas aos lugares em que esses programas são feitos e a criação de novas formas ou novos parceiros para desenvolver ainda mais esses espaços, para que as pessoas se sintam ainda mais incentivadas a ter atividade física. O objetivo desse projeto é exatamente isso: criar uma conexão entre os criadores de espaços, que geralmente são designers, arquitetos e urbanistas, e o setor dos esportes de base, criando uma rede em comum que nós possamos criar juntos para fomentar e projetar soluções para aumentar nossa capacidade nos dois setores, aumentando a atividade física da população. Nós acreditamos que trabalhando em diferentes setores de forma interdisciplinar, sem criar esses grandes ginásios para esportes profissionais, mas por meio da criação de pequenos bolsões de oportunidade de atividade física, nós conseguiremos alcançar mais saúde nas cidades. Eu escolhi algumas imagens para isso. Eu falei aqui que a utopia urbana pode virar uma realidade, porque isso aqui já existe no mundo. Olhem só, isso aqui é em Roterdã, é uma das minhas favoritas. A gente vê esse exemplo na internet, inclusive. Vejam só, aqui nós temos um estacionamento e juntos, os designers, os criadores de espaços, os donos desse shopping e o município criaram esse espaço fantástico no meio de Roterdã, um espaço usado para yoga, para cultura e para atividades sociais por todas as pessoas por meio de uma programação constante. Aqui nós vemos La Marina de Valência. Esse é outro exemplo de um lugar que estava abandonado durante muitos anos, mas agora é um espaço recreativo para várias pessoas, em que nós temos as pessoas caminhando, pedalando, se divertindo, etc. Aqui nós temos um outro exemplo. Eu não achei as fotos de verdade, mas é um exemplo legal de uma área residencial que foi aprimorada. Olhem só, agora as pessoas têm mais oportunidades de atividade. Tudo isso foi feito com as ferramentas da criação de espaços e com a ajuda de designers e arquitetos. E se alguém estiver pensando, nossa, mas será que é muito caro? Não, não é muito caro. Depende muito de tinta e depende muito de voluntariado das pessoas. Olha, eu queria compartilhar muito mais, mas a gente tem 20 minutinhos apenas. Eu espero que eu tenha cumprido os meus 20 minutinhos. E antes de finalizar, eu espero que a apresentação seja compartilhada com todos. Eu juntei links e recursos para vocês continuarem a jornada na descoberta das possibilidades de como nossas cidades podem motivar a atividade das pessoas. Tem o Movement Spaces, que eu já compartilhei, e aqui nós temos alguns dos meus livros favoritos da minha vida. São muito fáceis de ler e têm ferramentas excelentes para a gente continuar gerenciando e desenvolvendo esses programas. Tem também a campanha Now We Move, com todos os eventos, ideias e conceitos que eles compartilham totalmente de graça. Tem também outros materiais, como capas de redes sociais, pôsteres e orientações de como criar um evento. Aqui nós temos também alguns webinários que fizemos durante a Covid, com alguns dos grandes especialistas que nós temos trabalhando com o bem-estar e a saúde na cidade. Essa é uma ótima pesquisa de como as pessoas podem ser mais ativas. Temos também esse outro webinar que foi excelente. Tem a Placemaking Europe, que tem um monte de ferramenta. Vocês podem conferir o site deles, aprender e continuar fazendo as pessoas se movimentarem. Muito obrigada. Muito obrigada, Alaska, pela sua excelente explanação. Trouxe essa visão de como a ISCA está trabalhando a questão das atividades físicas no meio urbano. Elas trouxeram os melhores exemplos de como nós podemos planejar melhor os nossos espaços e planejar melhor nossas políticas públicas para que a gente consiga trazer uma melhor qualidade de vida para as nossas comunidades. Como a Alaska citou o SESC, eu gostaria então de chamar a Cláudia Campos, representante do SESC, para fazer a sua explanação. Cláudia, por favor, pode compartilhar sua tela. Obrigada. Bom dia a todos, a todas. Obrigada pela presença de todos, é uma satisfação participar aqui desse evento. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco dessa experiência. Antes da gente começar, a Alaska citou o exemplo, né, de 2 anos atrás, durante a Semana Move, foi uma atividade do SESC São Caetano,
que numa parceria com a prefeitura, utilizando um parque da cidade, criou esse circuito voltado para crianças e adolescentes que ela citou. Bom, eu vou compartilhar então aqui com vocês um pouco aqui sobre, deixa eu só colocar na tela maior. Ok, deixa eu só. Estou... Ok. Bom, então, antes da gente iniciar, eu acho que é importante dar um panorama, mesmo que breve, do que é o SESC, né? O SESC é o Serviço Social do Comércio, foi criado em 1946, no pós-guerra, no momento onde a urbanização estava crescendo, e aí, por iniciativas de empresários de comércio de serviços e também da indústria, pensando de construir uma instituição que pudesse fornecer uma alternativa educacional e cultural para os trabalhadores. E foi aí que o Sistema S, né, como é conhecido hoje, foi criado. Então, focado no bem-estar dessas pessoas. O SESC, ele é uma entidade de caráter nacional, né? No Brasil, são mais de 500 unidades, a gente está presente em todos os estados, e com iniciativas desenvolvidas em mais de 2.000 cidades. Aqui, especificamente em São Paulo, onde nós estamos, seremos em breve 44 unidades, porque no início de novembro, a unidade de Mogi das Cruzes vai ser inaugurada, sendo 17 unidades no interior, que aí permite essa capilaridade com todas as cidades aqui do interior, e 27 unidades na capital e Grande São Paulo. Então, a gente tem essa presença em todo o estado também. O projeto do SESC ele é voltado para cultura e educação, com foco na transformação social. Então, o objetivo de todas as ações que são promovidas no SESC em todo o país é o bem-estar e a melhoria de qualidade de vida das pessoas. E essas ações elas estão baseadas nos valores de autonomia, a diversidade e o contato com diferentes formas de pensar, de agir, de sentir. E estão divididas em 5 grandes programas, que é o programa Educação, Cultura, Lazer, Saúde e Assistência. E esses programas, eles são desenvolvidos respeitando as características locais de cada unidade em cada estado no Brasil. Da perspectiva das ações de desenvolvimento físico e esportivo, o objetivo das ações do SESC estão voltados para aumentar as experiências físico-esportivas das pessoas e levar ações que sensibilizem para a importância de um estilo de vida ativo. E aí oferecendo atividades que promovam o aprendizado, o desenvolvimento de habilidades corporais e também cognitivas, mas tudo isso voltando para quê? Com todo esse conhecimento para uma prática autônoma. Pensando aqui no recorte especificamente de São Paulo, até para a gente poder contar da coordenação, né, do Dia do Desafio, a Gerência de Desenvolvimento Esportivo aqui do SESC São Paulo, ela atua em 3 grandes áreas, né? A área de programas, que a gente chama de programas permanentes, que são os cursos que são oferecidos nas unidades do SESC aqui em São Paulo. Então, a gente tem um programa voltado para o desenvolvimento esportivo de criança a adultos, né, que é o programa SESC de Esportes, um programa voltado para o desenvolvimento da ginástica, que é o programa de ginástica multifuncional, um programa também com atividades aquáticas, que é o programa de atividades aquáticas, e o programa de atividades de práticas corporais, que são as práticas como yoga, enfim, tai chi, dentre outras. E dentro das áreas de eventos, a gente trabalha também com a oferta, né, e a realização, tanto promovidas pelo SESC como em parceria, de congressos, seminários e exposições que destaquem a cultura esportiva, que destaquem o esporte, que destaquem a importância da prática da atividade física. E o SESC também tem uma área, então, que é a área que a gente vai esmiuçar aqui um pouco mais no Dia do Desafio, que são as de campanha, né? Que tem o objetivo de promover a prática, né, o estímulo à atividade física, da rotina mais da prática esportiva, e tem um forte componente do advocacy,
né, em todas as campanhas que a gente promove. Então, a gente tem o Sesc Verão, que é uma campanha que é realizada no início do ano, entre janeiro e fevereiro. Temos o Dia Desafio, que a gente vai falar mais um pouquinho. A Semana Move, que a Lasca já comentou aqui um pouco, né, das ações que também são realizadas aqui. E, mais recentemente, o Dia Mundial do Lazer, cuja primeira edição aconteceu agora em abril, no dia 16 de abril. Então, são 4 grandes campanhas que estão voltadas para esse tópico. Bom, essa imagem é uma imagem que hoje a gente não imagina muito, né, depois desses 2 anos que a gente está quase, né, em pandemia, mas essa é uma imagem que representa o Dia do Desafio, tá? O Dia do Desafio é isso, é uma apropriação da cidade, é mobilizar as pessoas em torno dessa causa, é que as pessoas se preparem, a cidade se preparem, as instituições se preparem para esse dia, que a gente dá luz a causa da importância da atividade física para a saúde e para a qualidade de vida. Na sequência, então, aqui eu vou compartilhar com vocês um vídeo que conta um pouco da história do Dia do Desafio. Em 1983, fazia muito frio no inverno de Saskatoon, no Canadá. Para não ter uma cidade fantasma, o prefeito desafiou todo mundo a fazer uma caminhada. No mesmo dia e no mesmo horário, os habitantes enfrentaram o frio e se mexeram. Esta é a semente do Dia do Desafio. Em 95, a memória do Tetra ainda estava fresca. E o Dia do Desafio desfazia as malas para ficar de vez no Brasil. Uma década depois, em 2005, o livro O Desafio do Movimento é lançado para comemorar os 10 anos da ação por aqui. Dos 150 surfistas que pegaram a mesma onda em Ubatuba até a grande mobilização na caminhada em Havana, foram muitos desafios. Em 2011, a campanha batia seu recorde, mais de 63 milhões de participantes. Já em 2018, o Dia do Desafio vira lei nacional, pouco depois de judoca Maria Portela voltar da Rússia com uma bela medalha de ouro. E aí, seus planos de praticar uma atividade física ainda estão na gaveta? Veja o que a prefeitura da sua cidade planejou para este Dia do Desafio e aproveite para experimentar alguma coisa nova. Dia do Desafio. Quando você abraça o desafio, o bem-estar abraça você. E é isso, né? O Dia Desafio, essa foi a campanha que a gente utilizou em 2019. E o evento, ele é uma campanha, né, mundial de incentivo à prática da atividade física que tem o objetivo de reduzir o sedentarismo, de combater o sedentarismo, né? Ainda mais no universo global que a gente vive, onde 1 em cada 4 pessoas não tem um nível de atividade física suficiente para obter os benefícios da atividade que a atividade física pode trazer. E com isso, com essa campanha, a ideia é promover mudanças de comportamento, né? A ideia é chamar a atenção para a causa e entre um evento e outro, que ações sejam tomadas para que essa mudança de comportamento aconteça. Então, ele é um evento, né, que o SESC coordena desde 1995, ele tem a coordenação mundial da Tafisa e tem o apoio institucional da ISCA, né, e da Unesco também. O Dia do Desafio, ele é, por excelência, um movimento comunitário, né? Ele envolve cidades, instituições e pessoas e tem a perspectiva de promover a troca de experiências e de boas práticas. Ele acontece na última quarta-feira do mês de maio, anualmente, e ele é estruturado por meio de desafio entre as cidades, né? Então, originalmente, né, ele se organizou dessa forma. Então, cidades com o mesmo porte de população eram sorteadas, então uma cidade do interior de São Paulo poderia competir amigavelmente com uma de Cuba, por exemplo, numa mesma proporção de habitantes, e a ideia é que essas cidades pensassem ações que estimulassem as pessoas a participarem do evento para que vencesse a cidade e conseguisse mobilizar o maior número de pessoas realizando uma atividade física no dia do desafio. E a perspectiva, né, dessa ação, que a gente fala dessa ação comunitária, realizada por cidades, enfim, por pessoas, é que durante, né, a cada dia do desafio, no intervalo entre um e outro, essas cidades pudessem trocar experiências, pudessem pensar em ações conjuntamente para que ambas pudessem trazer inovações ali localmente. E aí, no decorrer desses 26 anos, são 27 edições, né, a 27ª foi esse ano, se formou uma rede de parceiros muito forte.
No decorrer desse tempo, a gente teve a participação de mais de 20 países do continente americano, contamos anualmente com a participação dos 26 estados, temos mais de 150 instituições engajadas e mais de 2.000 cidades que participam anualmente. E como que essa rede, né, como que isso se dá, né, como que faz o Dia do Desafio? O SESC São Paulo tem essa organização, essa coordenação, mas essa ação só é possível por conta desses parceiros que são ativados por meio desses coordenadores, que a gente chama de coordenadores regionais. Aqui no Brasil, as unidades do SESC, cada uma tem um coordenador regional. Esse coordenador, ele faz o contato com toda a sua rede, com a rede das cidades que estão no seu entorno, com parceiros, com secretarias de educação, secretarias de esporte, entram em contato com as cidades, convidam os prefeitos a participar, a se engajarem nessa competição. Então é assim que a gente consegue essa capilaridade com o Dia do Desafio. E nos países, a gente tem contato com diversas instituições. Então, a gente tem ministérios de esportes, secretarias de esportes, universidades, diversas organizações que abraçam a causa e que levam a mensagem para esses parceiros. Então, é dessa forma que a capilaridade é feita do evento e a gente tem essa participação. E para isso, né, esses coordenadores, eles são preparados, né, então, por meio de reuniões, de contatos prévios, e a Alaska até falou bastante, né, da importância dessas ações de comunicação, né, da gente contar para as pessoas e de como a gente leva essa mensagem. Então, para poder dar conta, né, das informações do Dia do Desafio, a gente organiza, então, um pacote de comunicação, como a gente fala, que é composto por uma identidade visual, que tem templates para as variadas redes sociais, templates para cartazes, para folders. A gente tem modelos de carta convite para que cada coordenador possa utilizar dentro da sua realidade e fazer os convites aos parceiros para participarem no dia. Criamos um guia do coordenador também, que explica passo a passo o que fazer para poder engajar pessoas a entrar na causa. Criamos o vídeo institucional, spots para a rádio, um plano de mídia, uma assessoria de imprensa, um release de imprensa. Tudo isso, né, nos 3 idiomas, né, porque a gente atua aqui no continente, então a gente faz todo esse pacote de comunicação. E aí, essas informações, elas são compartilhadas por e-mail, ficam também abrigadas no site do Dia do Desafio, né, na área de downloads, e onde o site do Desafio também traz todas as informações do evento. E a gente tem uma página também no Facebook, onde as informações são compartilhadas, onde as ações que são realizadas também pelos parceiros é compartilhada, e é uma forma das pessoas também terem acesso à possibilidade de ação. Então, esses dois espaços, tanto o site como a página do Facebook, são um espaço também para boas práticas e para troca de experiências. Aqui eu vou trazer para vocês uns dados, né, o último dado, né, do Dia do Desafio antes da pandemia, que foi em 2019, nós contamos com a participação de 13 países, mais de 3.600 cidades e mais de 42.600.000 participantes aqui no continente americano. E aí, a gente veio, né, se viu desafiado, né, com a pandemia. A gente estava há basicamente 1 mês e meio no ano passado, já com todos os planos estruturados para o Dia do Desafio daquele ano, de 2020, inclusive fechava um ciclo de um desafio trienal que a gente tinha proposto para as cidades, e aí a gente se viu no desafio de levar, ou realizar, ou não realizar, ou realizar o evento num ambiente digital, que era o que era possível, né? E a gente viu vários desafios, mas a gente também viu várias oportunidades. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês esse desafio desses 2 últimos anos. O impacto imediato que a gente teve com a pandemia foi a redução da mobilidade das pessoas, o isolamento social, e que levou para um novo hábito e novas rotinas. Então, todo mundo teve que alterar a sua rotina. E a gente tinha 2 questões muito importantes, que era a questão
como manter essas pessoas ativas, né, que já tinham uma rotina mais ativa, estimular outras, e também para que houvesse mais saúde e qualidade de vida. E aí a gente encarava outros desafios também. A gente tinha um impacto no próprio formato de participação. A gente, as pessoas engajadas com cidades, instituições, enfim, elas estavam acostumadas com o formato de ter a competição. A gente, em 2020, encerraria um desafio trienal. Então, aquilo também causou uma confusão. As pessoas queriam fazer o dia do desafio, embora estivéssemos na pandemia, mas isso tinha um impacto também em como que a gente ia levar esse evento. E até na própria forma dos coordenadores comunicarem isso, né? E seria necessário uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, né? De estimular essas outras instituições a pensar em formas diferentes de levar o evento. Então, foi necessário reinventar o DDD no ambiente virtual e também encarar as restrições sanitárias locais que eram variadas. Então, no Brasil, a gente tinha um cenário, e aí tinha em São Paulo era um, no Nordeste era outro, em Cuba era um, na Colômbia era outro, então era muito diferente os cenários. Então, esse foi um grande desafio. Mas aí a gente viu que o ambiente virtual, ele propiciava um alcance muito maior. Então, a gente viu que seria possível investir muito mais nessas ações para promover esse conhecimento mútuo, para que as pessoas pudessem ver o que as outras faziam. A gente teria essa possibilidade de engajar mais participantes, né? Porque a gente poderia chegar em locais onde a gente não chegava, né? E uma coisa que mais preocupava a gente era manter a rede de parceiros fortalecidas, né? Lá atrás, né, como eu mostrei, a gente tem uma rede muito grande e era uma grande preocupação manter essa rede junto, né? Porque a gente também não tinha perspectiva de quanto tempo isso ia durar. E também uma grande oportunidade para nós aqui da coordenação, que já vínhamos repensando o formato de participação, do uso da competição entre as cidades, né? Pensando em estratégias para tentar qualificar melhor essa participação, a gente viu como uma oportunidade para poder dar continuidade nesse processo de reflexão em busca de uma participação mais qualificada e de mais pessoas engajadas no movimento. Então, em termos de comunicação, a gente adotou o mesmo formato que fosse num presencial, só com incremento de recursos de mídias digitais. Então, a gente usou muito mais templates para redes sociais, estimulamos muito mais o uso de hashtags e otimizamos muito mais as redes sociais. Então, no caso, o Facebook e o site do Dia do Desafio. Eu vou compartilhar aqui com vocês como que foi o vídeo, né, de comunicação da campanha desse ano. Dia 26 de maio é o Dia do Desafio. Novos tempos, novas atitudes. Ao adotar um estilo de vida mais saudável. Atividade física, bom para mim, bom para todos. Compartilhe sua participação nas redes sociais com a hashtag Dia do Desafio. Mais informações em nossos sites e nas redes sociais. 26 de maio, Dia do Desafio. Participe! Eu acho que até é importante essa tela, acho que ela diz bastante, né? Porque muito embora nessas duas últimas edições a gente estivesse no ambiente digital, a realização da prefeitura municipal local sempre foi muito importante, né? E a gente contou com a participação das cidades, né? As cidades se engajaram, independente se havia competição ou não. Então, isso foi um resultado bem bacana. Aqui, então, quando a gente fala de chegar em locais onde a gente não chegava, aqui são só alguns exemplos, né, das redes que a gente chegou e que a gente, até antes da pandemia, não tinha acessado. Então, muitas ações no Instagram postadas, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, né, que é uma rede mais específica, até no TikTok, que até então era uma rede um pouco mais nova. Deixa eu só compartilhar esse trechinho com vocês. Movimenta, tá movimentando.
E aí é isso, assim, o que eu acho bacana dessa atividade aqui do TikTok, essa coisa de trazer o que é um dia normal, que o seria entre uma campanha e outra, e o que é um momento do dia do desafio, que a gente chama atenção para a causa. Então, a rede, de fato, acessou locais onde a gente não imaginaria que pudesse chegar. E outra coisa também que estimulou muito, porque nesse processo a gente, enfim, tinha a incerteza do ano passado, esse ano com um pouco mais de certeza com a vacinação, a gente foi pensando, tá, como que vai ser o dia desafio daqui para frente, como que vai ser essa reapropriação dos locais, dos espaços. E uma unidade do SESC que pensou numa estratégia que começou a compartilhar aqui nesse ano, da criação de um guia de exercícios ao ar livre, para a utilização daquelas academias ao ar livre. Então, eu queria só compartilhar essa experiência aqui com vocês também, que é bem bacana. Você já deve ter reparado que nos últimos anos foram instaladas em diversos locais da cidade as famosas academias ao ar livre. Também conhecidas como academias da terceira idade, elas foram distribuídas pelos bairros, nas praças, nos parques, nos complexos esportivos e estão à disposição de toda a população para facilitar e oportunizar a prática de exercícios físicos. Pensando em incentivar o uso desses espaços e oferecer orientação quanto à utilização dos equipamentos, o SESC Campinas, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Sindicato do Comércio Varejista, criou o projeto Guia de Exercícios ao Ar Livre. Foram instalados adesivos com QR Codes, que com o uso do seu celular darão acesso a vídeos descritivos sobre as possibilidades de uso de cada equipamento. Tudo isso com a orientação dos educadores físicos do SESC, para que você possa se exercitar nos espaços públicos de forma mais orientada, com maior conhecimento em relação ao movimento, frequência e objetivos dos exercícios. Considerando que a prática de exercícios físicos de forma regular é uma das maneiras mais efetivas de se prevenir doenças e manter uma boa saúde, esses locais são verdadeiros pontos de saúde e o guia de exercícios está à sua disposição. Vem experimentar! E o bacana dessa ideia, que é uma ideia que ela está construída e que ela demanda somente o estabelecimento de uma parceria local para que outras unidades do SESC, enfim, ativem cidades na sua região, outros estados possam utilizar também esse material, somente assim, estabelecendo uma parceria para a colocação do QR Code para acessar esse conteúdo. Então, é uma forma de democratizar e fazer um uso mais adequado desses equipamentos. Bom, então, quais foram os aprendizados, né, que eu queria compartilhar aqui, até para a gente ir encerrando, desses 2 últimos anos, de toda essa história do Dia do Desafio? A gente observou que houve, né, um engajamento muito maior das cidades, das instituições e das pessoas, e que foi possível, né, sensibilizar e estimular uma vida mais ativa, mesmo numa situação de tanta incerteza, né, e de tanta dificuldade que o mundo, né, que nós todos enfrentamos. E que estar nas redes, né, de uma maneira mais ativa, possibilita essa noção de saber o que o outro está fazendo e a troca de experiências. Nós tivemos centenas de relatos, né, de pessoas, de coordenadores de cidades, dizendo que estavam contentes porque eles estavam realizando ali localmente, né, uma atividade pelo YouTube ou pelo Facebook, mas eles conseguiam ver o que estava acontecendo em Cuba, o que estava acontecendo em Bogotá. Então, esses foram feedbacks que foram chegando para a gente e que deram, assim, que propiciaram essa troca de experiência que está no cerne, né, da campanha. Também foi possível abranger novos públicos, né, e essa troca de experiência que eu já comentei com vocês. E deixa, então, como um legado, né, uma nova forma de realizar a campanha, né, com esse alcance que as redes sociais têm, e que é um importante, vai ser super importante nesse processo que a gente está, onde a gente está retomando as ações presenciais. Então, a gente imagina que daqui para diante, para o Dia Desafio 2022, que a gente já está refletindo sobre ele, né, a gente vai ter
uma promoção de ações híbridas, né? A gente vai buscar, nesse diálogo com os coordenadores, com as cidades, com as instituições participantes, refletir sobre como criar, né, uma participação mais qualificada, se a gente vai manter essa competição ou não, ou se é possível a gente pensar num outro formato de engajamento, e ter uma apropriação, uma reapropriação, né, dos espaços comunitários de uma maneira, com um novo olhar. Então, obrigada, gente. Muito obrigada, Cláudia. Agradecemos imensamente o seu compartilhamento sobre a importância da organização das instituições públicas, principalmente, em prol das ações voltadas para as atividades físicas e da promoção do engajamento da comunidade para essas atividades acontecerem, principalmente nesse momento agora de pandemia, né? Agradeço imensamente, Cláudia, e agora eu gostaria de chamar, então, a Eliana de Toledo, do LAPEG, desculpem, da FCA Unicamp. Eliana, por favor. Obrigada, A tela é Thalita. sua. Obrigada. Bom dia a todos, todas e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez o convite, inicialmente feito pelo I17, e uma alegria estar com parceiros aqui de jornada. Há 30 anos a Unicamp vem desenvolvendo ações e projetos em parceria com a ISCA e o SESC, e não poderia ser diferente, uma vez que essas 3 organizações possuem um grande carro-chefe de ações de longa duração, né, e de diversidade também nos campos de atuação. Então, prazer estar com vocês aqui também. Bom, vamos lá, né? Temos o desafio dos 20 minutos para a nossa fala. Tentarei ser breve e bem objetiva. O tema maior, né, da nossa mesa de hoje é sobre as cidades saudáveis, né? Então, a reflexão que eu venho trazer é cidadãos mais autônomos para a atividade física, grupos fortalecidos, cidades mais saudáveis, uma perspectiva do contexto universitário. Então, eu sou a professora doutora Eliana de Toledo, sou docente do curso de Ciências do Esporte da FCA Unicamp, campus de Limeira, e também do programa de pós-graduação da FEF Unicamp. Aqui temos uma imagem do Grupo Ginástico LAPEG Unicamp de 2017, que, ao meu ver, tem todo um sentido com esse tema. Vamos lá, ok. O ponto de partida que eu gostaria de mostrar a vocês da minha fala é um pouco sobre essa experiência e a ciência. Então, eu tenho uma experiência de 30 anos na universidade, desde 91, quando eu entrei na graduação. Uma trajetória profissional que envolve mais de 20 anos na docência do ensino superior, a atuação na gestão esportiva, organizando projetos e eventos há mais de 20 anos, de pequeno a grande porte, e a maioria delas com parceria. A atuação como voluntária e depois como presidente de uma ONG, o Instituto SOS Pequeninos, por 13 anos. A participação em um grupo de pesquisa desde 1993, o GPG, do qual faço parte até hoje, e como líder do grupo de pesquisa Ginástica em Diálogo LAPEG, desde 2013. E ser, desde 2012, docente, embora de um curso de Ciências do Esporte, mas que está alocado numa faculdade que tem uma missão interdisciplinar, a FCA Unicamp. Ok. Bom, então, o grande desafio, né, é como tornar as cidades mais saudáveis. E a minha fala vai se pautar, sem dúvida nenhuma, nesse respaldo científico e também dando um pouco mais de luz nas parcerias. Mas o eixo que dirige essa fala está mais voltado para a valorização do processo na experiência com a atividade física. Então, o objetivo da minha apresentação é trazer uma maior ênfase em algumas reflexões e alguns exemplos de como tornar as cidades mais saudáveis. Ok. Bom, outro ponto de partida é pensar qual é a concepção ou o conceito de saúde que está envolvido nessa prerrogativa que ora apresento a vocês, não é? Então, tenho estabelecido no meu grupo de pesquisa, principalmente, e nas ações que nós desenvolvemos na extensão e no ensino, uma visão mais ampliada de saúde, consonante com a última, e a primeira, na verdade, né, a última carta de deliberação desse tema, na verdade, que foi a primeira de vanguarda
de 1986, que foi a Carta de Ottawa, que foi um marco nessa conferência para trazer uma perspectiva de saúde para além da ausência da doença, numa visão muito mais humanística, com aspectos sociológicos, antropológicos, culturais, históricos, urbanos. Então, se ampliou demais essa concepção de saúde, e a partir, inclusive, desse diagrama, a gente percebe a discussão e a importância dos processos e de uma política intersetorial para desenvolver-se a saúde como processo. Ok. Então, a grande questão que parece pautar as nossas inquietações na universidade, em diálogo com a comunidade, é por que fazer atividade física na cidade. E a nossa busca maior tem sido o sentido dessa atividade física para as pessoas e para a cidade. Muitos grupos de pesquisa têm estudado este fenômeno, né? Alguns deles aqui entre parênteses, que vocês podem acessar as redes desses grupos e a produção desses grupos. Temos também identificado nas nossas pesquisas, no Brasil e no mundo, que as condições sociais, políticas, culturais, familiares, financeiras, de transporte, dentre outras, impactam diretamente no fazer da atividade física, né? Não só aspectos motivacionais. Poucas ou a má, né, estruturadas ofertas de propostas públicas da cidade. Temos um grande problema de saúde pública relacionado aos projetos e programas do poder público, seja no âmbito municipal, regional, nacional e também internacional. Muitos cidadãos e cidadãs não se sentem parte de grupos, o que se mobiliza muito, né, para a atividade física, e também não se sentem parte das cidades. Muitos são os desafios, né? Eles não são poucos, mas temos que lembrar que há propostas muito boas e bem-sucedidas que foram vividas e publicadas, inclusive, algumas delas, inclusive, já apresentadas aqui anteriormente. Ok. Então, eu quero falar um pouquinho de algumas experiências, e a primeira dela foi realizada em 2012, 2013, a partir do programa PELC, o Programa Esporte e Lazer da Cidade, que era uma proposta, na verdade, de um programa maior do Ministério dos Esportes, extinto, né, nesse atual governo. Então, estamos partindo de uma prerrogativa, de uma iniciativa do poder público, pois esse seria um edital público em nível federal. A realização deste projeto foi feita numa gestão compartilhada de duas organizações sem fins lucrativos, o SOS Pequeninos, que eu presidia, e o Movimentos em Semente, presidido pela professora doutora Débora Alice Machado. E ela se realizou a partir da vinculação com alguns parceiros, né, com a Guardinha de Campinas e com Mai Maria Rosa. E também tivemos o controle social de um grupo de pesquisa da universidade, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas e Lazer, coordenado pela professora Silvia Amaral. Então, gostaria de passar esse vídeo para vocês, que explica um pouco do que foi esse projeto. No PELC, de uma forma geral, aqui a gente tem uma gestão que é compartilhada. O PELC Campinas funciona de uma forma muito interessante. Nós estamos tentando inovar na gestão desse projeto. O Instituto SOS Pequeninos é responsável pela gestão mais burocrática e administrativa do projeto.
E o Movimentos em Semente é responsável pela gestão mais técnica, pedagógica e didática do projeto. Quando a gente pensou essa parceria, a gente pensou exatamente para conseguir focalizar a questão pedagógica de maneira mais intensa. Reunir os esforços necessários para levar à ponta os princípios e os pressupostos e as diretrizes que estão colocadas no programa, especialmente a autogestão, a gestão compartilhada, a questão da diversificação e direito ao esporte e lazer, né, como possibilidades para todo cidadão. A gente tem em torno de 2.000 inscritos e de atendimento mais de 6.000 atendimentos por mês, que a gente tem oficinas que vão de segunda a sábado. A faixa etária ela é bem variável, nós temos crianças, adolescentes, adultos e idosos. A gente também atende os deficientes visuais. O PELC para mim foi um grande aprendizado, né? Eu já ouvia relatos de deficientes que praticavam esportes, mas achava muito dificultoso até fazer parte do projeto. A gente tenta desenvolver atividades dos mais diversos conteúdos do lazer. Oficinas de esporte, ginástica, esporte adaptado para deficiente visual, jogos tradicionais de rua. Nós fazemos a atividade, expressão corporal, alongamentos, fazemos o rope skip e o goalball. Ajudou muito no condicionamento físico, na questão da saúde, na integração social. Eu considerei o PELC como se fosse uma família para mim, como se fosse um segundo lar. Porque lá eu aprendi coisas que eu não sabia, coisas novas. Agora eu aprendi a conviver melhor com as pessoas. Depois do PELC, eu aprendi a ter segurança, corrigir a postura. Eu acho que eu sou capaz de muita coisa. Desde o início do projeto, já havia essa preocupação com essa formação continuada dos educadores que trabalham nas entidades. Ao longo desse 1 ano e meio, nós trabalhamos a formação de jovens para que eles possam ser protagonistas desse debate nos seus bairros, no lugar onde eles moram, para garantir o atendimento com oferta de atividades de esporte e lazer. Todo mundo consegue rodar? Vamos tentar pular. Presta atenção. Eu acho que o projeto PELC trouxe a esperança para todos ter aquele momento de lazer. A visão deles de mundo, de homem, de sociedade, de comunidade, de família, de relação dentro da instituição, isso foi totalmente mudada ao longo do processo do PELC. Hoje eles conseguem perceber o quanto isso é fundamental para a experiência das pessoas que participam, o quanto isso é necessário ser vivido, né, e ser compartilhado. Obrigada, Beatriz, pela transmissão. Né? Então, Eles não têm uma empresa, eles têm... Opa, acho que está o som do YouTube. Obrigada. Essa foi uma gravação realizada no último dia, né, de encerramento do projeto. Então, nós tivemos lá a presença de muitos representantes do Ministério dos Esportes, as diretoras-presidente das organizações, enfim, foi um dia muito especial. E também um dia que a gente pôde falar um pouco, né, de maneira sintética sobre esse projeto, o qual também produzimos pesquisa, e elas estão publicadas já para vocês acessarem. Ok. Bom, obrigada. Essa experiência, dentre outras que vivi, né, nesse percurso, empoderaram outras que foram lideradas pelo LAPEG, o Laboratório de Pesquisa e Experiência em Ginástica da FCA Unicamp, o qual coordeno desde 2012, né? E eu trouxe aqui algumas iniciativas bem rapidamente, né? Como o Ative-se em Casa. O Ative-se é um programa em parceria com a Secretaria de Administração Regional, a SAR, né? Dos 2 campi de Limeira. Então, a ideia é de fazer atividade física em casa, especialmente voltada para alunos e para os funcionários da Unicamp. E agora, este ano, nós vamos colocar toda essa disponibilidade ao vivo e online também, em aulas gravadas para a comunidade em geral. Também tivemos um programa em parceria com a Special Olympics Brasil, né, sobre a ginástica adaptada, e quero fazer um destaque aqui sempre nos processos, né? Então, a gente tem um processo gradativo em todas essas ações e projetos de um empoderamento social e de um empoderamento também do indivíduo. Então, nesse caso aqui, da parceria com a Special Olympics, nós trouxemos algumas ginastas para se apresentarem para os nossos alunos, né, nos nossos eventos, mas o diferencial foi trazer o protagonismo dessas adolescentes, dessas jovens com deficiência intelectual. Então, elas que
fizeram todo o processo de aprendizagem, né, com os alunos, ou seja, elas ensinaram aos alunos da graduação as coreografias, ou seja, trazer para este ambiente universitário e a devolutiva para a sociedade de um empoderamento social em prol da atividade física, né? Aqui temos no meio da imagem um evento que é o nosso festival de ginástica, o Limagin, que foi protagonizado por um grupo, né, de docentes e um grupo também de alunos da FCA, para a promoção da ginástica na cidade, dentro de um processo que envolveu a capacitação de professores da rede pública de ensino, cuja foto está aqui embaixo, no encerramento. Todos ganharam um livro, inclusive, sobre ginástica para todos. Nós fizemos uma tutoria desses professores também nas escolas, para que eles pudessem, ao final do ano, participar deste festival. Então, de novo, essa ênfase no processo. E outras duas iniciativas que eu queria dar destaque é o nosso Fórum Internacional de Ginástica para Todos, né, que eu co-presido desde 2014, em parceria com a FEF Unicamp e em parceria com o SESC Campinas, né, e com o apoio da ISCA. Então, é uma outra iniciativa também que nós trazemos cursos, oficinas e festivais que já atingiram um público em geral de mais de 5.000 pessoas. E a Semana da Saúde, que na verdade foi um evento protagonizado por um processo, né, de convênio com a Prefeitura Municipal de Limeira para ampliar a qualidade de vida do servidor público limeirense, unindo uma proposta inicial de ginástica laboral, mas com outras ações de outros laboratórios e trazendo diferentes perspectivas dessa melhoria da qualidade de vida. Mais informações estão neste link aqui. Pode passar, Beatriz. E eu quero dar luz, já que o tempo é curto, né, para duas iniciativas aqui. O Papo Reto com a Ciência, que foi um programa criado em 2020, né, frente a esse cenário pandêmico, para a democratização do conhecimento científico numa linguagem acessível, sempre com debatedores também acadêmicos, mas que dialogam com um campo de intervenção. Então, essas lives possibilitaram não só democratizar o conhecimento, mas também trazer as inquietações, as demandas, as vozes da sociedade a partir da interação no chat. Essas lives foram todas gravadas, editadas e estão também disponíveis no canal do YouTube do LAPED. Pode passar. A outra iniciativa que eu queria falar um pouquinho também com vocês hoje é sobre o Grupo Ginástico LAPED Unicamp. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, que é um trabalho que foi criado em 2012 na FCA Unicamp. Ele é um projeto de extensão comunitária que se relaciona com o ensino e com a pesquisa. Este grupo pratica a ginástica para todos, uma prática gímnica essencialmente demonstrativa. Este grupo participa de eventos regionais, nacionais e internacionais. E ele promove e participa também eventos, assim como tem uma visão da ginástica para todos como uma tecnologia social, portanto, em consonância com prerrogativas das ODS, né, da ONU, e também em consonância com uma visão mais contemporânea de atividade física. Pode passar. O trabalho desse grupo foi inicialmente inspirado a partir da experiência com um outro grupo, o Grupo Ginástico Unicamp, o conhecido GGU. Esse grupo foi criado em 89, né, na FEF Unicamp. Sem dúvida nenhuma, é um dos grupos de GPT de maior projeção nacional e internacional, e tem um alicerce muito consolidado numa proposta pedagógica fortalecida e voltada para a formação humana. Então, mais informações deste grupo temos aqui no livro e no site, dentre outros muitos artigos produzidos por esse grupo, mas eu queria ressaltar aqui a questão do processo e a questão dos vínculos. Então, aqui embaixo está uma imagem pequena, quando eu participei deste grupo, em 95, de um evento internacional em Berlim, né, que é a World Gymnastrada, que é um evento itinerante, que acontece a cada 4 anos, organizado pela Federação Internacional de Ginástica.
Então, vale lembrar que essa experiência, com essas prerrogativas e com o processo que foi vivido por mim neste grupo, incentivou a criação de grupos ginásticos pelas universidades pelas quais eu passei, privadas, assim como também na própria FCA Unicamp. E esse vínculo com essa proposta e com essas pessoas foi tão forte que, além de me motivar a criar os meus próprios grupos ginásticos na minha trajetória, também me fez aderir e me manter à prática da ginástica para todos, mesmo na fase adulta. Então, eu hoje participo do grupo ginástico Anima Unicamp, um grupo de mulheres adultas, né? E a maior parte deste grupo, na verdade, fez ginástica em algum momento da vida, mas, sobretudo, fez parte do GGU. Então, isso mostra o quanto os trabalhos que valorizam os processos, a autonomia, o empoderamento e a formação humana possuem ecos a longo prazo. Pode passar, por favor, Beatriz. Então, qual é o diferencial das propostas do LAPEG? Inspirado na proposta do GGU, nós também fortalecemos todas as nossas ações no campo do ensino, pesquisa e extensão neste laboratório a partir das propostas de Paulo Freire. Então, o alicerce nas obras de Paulo Freire, para nós, é algo fundamental, especialmente em 3 obras: a Pedagogia da Autonomia, a Pedagogia do Oprimido e a obra Conscientização. Porque nós acreditamos e consideramos, não somente pela experiência vivida, mas também pelo sucesso de outros projetos, que a educação para a atividade física, por meio da praxis, da constante ação-reflexão e de um processo conscientizador, no qual o educador é um mediador, trazendo oportunidades de experiências que tenham sentido para essas pessoas. E para que essa experiência, permeada de sentidos, possa encadear outras atividades, fazendo ou propiciando o maior protagonismo dos cidadãos nas cidades. E a formação profissional e pessoal para a autonomia também é para nós um alicerce importante nas nossas propostas, uma vez que ela pode também propiciar a transformação de si, do outro e do mundo. Ok. Então, quero trazer aqui, né, e já vou finalizando a minha fala, as vozes, né, dos participantes, de alguns participantes que estão desde o começo do Grupo Ginástico LAPEG Unicamp, justamente fortalecendo, como fiz agora há pouco no vídeo do PELC, a importância dessa escuta social, ou seja, ouvir e dialogar mais com a sociedade, né, para que haja um trânsito, né, muito claro e também de convergência nas propostas, né? Algo também que é muito caro à proposta freiriana, que é o estabelecimento do diálogo. Então, você poderia colocar, por favor, os vídeos, Beatriz? Fazer parte do grupo ginástico LAPEG Unicamp Limeira foi uma experiência incrível na minha vida, pois através dele eu consegui viver o que é a GPT. E eu criei vínculos que eu vou levar para a vida toda. E mesmo em meio aos quadros pandêmicos, a gente conseguiu nos relacionar, a gente manteve contato, pois criamos as coreografias virtuais para apresentar nos festivais. Foi algo muito inovador. Participar do grupo ginástico LAPEG Unicamp me trouxe 2 principais aprendizados para a minha vida profissional. Hoje eu tenho uma linha de trabalho humanizada e que encoraja pessoas à prática da atividade física independente da sua condição física ou patológica. Eu aprendi isso muito com a GPT, onde a gente tem a autonomia do sujeito e a gente aprende a interagir com pessoas e suas diversidades. Isso me permite ser uma profissional melhor e mais humanizada. Olá,
Meu nome é Matheus Henrique de Oliveira e eu sou um dos membros do grupo ginástico LAPEG Unicamp. Bom, fazer parte do grupo ginástico LAPEG Unicamp me trouxe diferentes significados do que eu considero como prática de exercício físico e de atividade física. Fez com que eu me sentisse parte de um grupo que se apropria dos espaços da cidade de Limeira, onde a gente está situado junto com o laboratório, para a realização desses momentos de prática e de atividade física da GPT, e que acabou por nos trazer uma representatividade não apenas da cidade, mas também da Unicamp como um todo. Me fez perceber que essa prática da GPT pode ser realizada por várias pessoas de diferentes vivências, diferentes grupos e diferentes culturas, numa outra perspectiva que é muito diferente da que eu tive como cultura esportiva na infância e na adolescência, por exemplo. Obrigada, Beatriz. Bom, esses vídeos ilustram um pouco, né, dos impactos para a formação pessoal e profissional que foram obtidos por meio deste processo de experiência no grupo ginástico LAPEG Unicamp. Então, não é à toa que palavras como autonomia, empoderamento, apropriação da cidade, coletividade, vínculos, sentimento de pertença, apareceram nesses depoimentos de forma livre e voluntária. Ok. Bom, então, por fim, eu considero muito importante que todas as iniciativas em prol da atividade física, do exercício, da saúde, por meio do exercício, sejam veiculadas e protagonizadas pelas instituições. Todas elas são importantes. Mas destaco aqui algumas questões, alguns pontos que, ao meu ver, a partir da experiência e da ciência, né, me mostraram alguns caminhos para uma cidade mais saudável. Então, a questão da autonomia parece ser algo muito importante, né, para o indivíduo. Se apropriar do seu próprio corpo, do que é, porque ele não tem corpo, ele é corpo, né? E também de apropriar-se com o seu grupo dessa atividade física. Então, nós temos que cada vez mais instruir para que ele seja autônomo, mediar para que ele se empodere, né? E talvez menos trabalhos diretivos, totalmente dirigidos, né, por muito tempo. Valorizar o processo, né? Então, as ações que são pontuais são fundamentais para mobilizar, para trazer a experiência, para ser o ponto de partida, não é? Mas também temos que cuidar dos processos, porque no nosso entendimento, na nossa experiência e pelas produções acadêmicas que fazemos, esses processos têm tido uma força e uma importância para esses grupos muito grande, fazendo com que essas pessoas possam aderir mais à atividade física e possam tornar isso um hábito em suas vidas. A conscientização do porquê faço atividade física. Então, essa questão é fundamental também, né? Para além, como eu digo na minha tese de doutorado, para além de um remédio amargo, a atividade física, recomendada pelos médicos muitas vezes, tem que ser algo de realização pessoal e ou profissional, né? Mas, sobretudo, de prazer, de encontro. Num movimento muito consciente do porquê estou ali e porquê estou fazendo aquilo em prol da minha própria qualidade de vida, do meu próprio bem-estar, numa visão mais ampliada de saúde. A acessibilidade também é um ponto fundamental, que vem sendo aí foco de muitos estudos, né, na política pública, inclusive, mas ela pode ser virtual, como as colegas já colocaram aqui, ela pode ser de acessibilidade na cidade, do transporte público, das vias de bicicleta, de caminhada, o acesso sem custo, o acesso gratuito, né? Então temos que democratizar. As parcerias apareceram sempre como pontos importantes, porque nos projetos, ações ou eventos, nós temos como compartilhar expertises e também temos como somar expertises. Não é? Então, potencializamos as ações da atividade física na cidade ao fortalecermos as parcerias.
O vínculo entre as pessoas, o vínculo de um aluno com o seu professor, o vínculo do cidadão com a cidade. Então, o fortalecimento desses vínculos também deve ser algo cuidado pelos nossos projetos em prol da atividade física. E, por fim, já que meu tempo está se encerrando aqui, estou olhando o cronômetro, o sentimento de pertença, né? De pertencimento à cidade, de pertencimento a um grupo, de pertencimento a uma proposta sólida, fundamentada, estudada de atividade física. Ok. Bom, então aqui estão algumas das referências usadas, né, nessa apresentação. Pode passar. E o meu muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, pela partilha. Pode passar. Eliana, muito obrigada pela sua apresentação. Trouxe para a gente essa perspectiva acadêmica, né? Como a academia está trabalhando na promoção da atividade física para a comunidade. E essa resposta, né? Quais são as ações que a academia tem feito, todos os grupos que trazem o engajamento de professores e alunos nas respectivas comunidades em que existem os campos universitários, Agora, por conta do avançar do horário, eu queria trazer uma breve discussão final e queria daí passar a falar para vocês rapidamente. Nas falas de vocês, a gente percebeu que existe um alinhamento muito forte aos ODS, né? Então, a gente viu aqui, por exemplo, a questão das instituições, as parcerias institucionais, como é que isso tem afetado as atividades físicas, o engajamento da comunidade, né? A questão da igualdade de gênero, a diminuição das desigualdades, o empoderamento, né? Como as pessoas se empoderam do seu corpo e da sua personalidade através das atividades físicas. Também tem a questão da mobilidade, a mobilidade ativa, que traz uma mobilidade mais sustentável para as cidades. E isso acaba estando diretamente vinculado às ações de combate às mudanças climáticas, né? Vocês também falaram bastante sobre a questão da pandemia e como as atividades físicas são cada vez mais importantes nessa retomada das atividades presenciais. Como elas foram importantes durante a pandemia, mesmo acontecendo de forma remota, cada um fazendo nas suas próprias casas. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é bem vinculada a esse encontro de questões, né? Como vocês, instituições, academia, percebem que a gente consegue unir as atividades físicas, a sustentabilidade e promover, nesse mesmo sentido, a segurança para a retomada das atividades presenciais durante a pandemia? Porque a pandemia ainda não se encerrou, ainda estamos nela, estamos tentando fazer uma adaptação. Então, eu queria que vocês comentassem brevemente sobre o que vocês pensam nessa linha. Do we take turns, or you will... Você que vai dizer quem começa? Ou eu posso começar? Então, como que a gente vai fazer isso? Você pode começar. Okay, in terms of, because it's a one big question, I think. É uma pergunta bastante abrangente. Se eu pensar com as parcerias da ISCA, nós sempre dependemos de parcerias e nós também dependemos da capacidade dos parceiros locais, porque nós somos uma organização guarda-chuva internacional. A nossa sede é em Copenhague, na Dinamarca, mas nós temos um número enorme de parceiros, 260 parceiros, por isso é tão importante ter o suporte e o envolvimento do setor da educação, do transporte, da saúde, os políticos, também aqueles responsáveis pela gestão das cidades, todas as pessoas precisam ser envolvidos. Quando nós pensamos em atividade física e sustentabilidade, só pensando num outro exemplo, pensando não tanto na sustentabilidade de uma maneira tão geral, mas pensando em pequenos passos que a cidade pode tomar. Então, por exemplo, os membros podem combinar os programas de atividade
físico, você já vai limpando a região enquanto você está correndo. Então, vamos supor, você vê lixo no chão, você já pega, você combina atividade física com uma proteção do meio ambiente. Em relação à atividade física, por exemplo, esses programas, eles são abertos para todos, como eu havia mencionado. Então, quando nós criamos uma campanha ou atividades, nós temos uma estrutura, como a Eliana mencionou, não tem uma regra muito rígida, você cria só uma estrutura e dá a oportunidade para aquele parceiro determinar quais são os desafios locais e aí criar o evento de maneira mais específica para poder atender as necessidades específicas daquele grupo-alvo. Desde o início, desde que eu comecei a trabalhar com a ISCA, eu sei que historicamente isso sempre foi importante, que é depender dessas parcerias de uma maneira muito inclusiva e muito aberta, permitindo, inclusive, não necessariamente diretamente aos setores de atividades de base, mas também são comunidades importantes. Nós também temos associação agora com uma rede que se chama Placemaking para uma recreação ativa. A ideia é criar espaços para recreação. Esse é um outro setor também. A gente se associa. Todas aqui hoje mencionaram a necessidade de criar associações com outros grupos, né? Não sei se cobre todas as dimensões que você mencionou, mas eu me lembrei uma outra agora da pandemia. Tem 2 exemplos que eu gostaria de dar. Um é o Dia Sem Elevador. Antes da pandemia, a gente falava, use as escadas. A gente pedia que as pessoas fizessem uma escolha consciente de escolher usar as escadas em vez do elevador. Na pandemia, nós não queríamos cancelar o evento e a gente dizia, use as escadas. A ISCA deu todos os recursos aos nossos membros e aos cidadãos para que eles pudessem usar as escadas de uma maneira mais criativa, talvez no prédio onde moravam ou em outras regiões. Fizemos uma outra ação aqui na Europa, mas eu sei que teve um evento similar em São Paulo, que chamava The European Mile. Nesse evento, nós queríamos dar às pessoas uma maneira rápida de voltar a fazer atividade física. Então, que elas só fizessem 1 milha, que equivale a 1,6 quilômetros. E aí você podia fazer isso com a sua família ou um grupo em que você se sentisse seguro, porque estávamos no meio da pandemia. Então, isso foi feito de uma maneira para que nós não tivéssemos grandes limitações, ou seja, precisava ser um evento simbólico em que as pessoas tinham a oportunidade de serem ativas e as pessoas podiam combinar com outras atividades sociais, inclusive. O nosso setor é muito criativo e ele pode dar apoio realmente para que nós possamos atender o objetivo de cidades mais saudáveis e sustentáveis. Thank you very much, Laska. Eliana e Cláudia, vocês gostariam de fazer o posicionamento? Pode falar primeiro, Cláudia. Eu acabei de falar, se quiser falar, Tá bom, eu falo. ia te perguntar. Bom, eu acho que a gente, pensando nesse cenário da pandemia, quer dizer, a pandemia ela trouxe à tona a importância da atividade física, né? Por mais paradoxal que isso possa ser, né? Por conta de todo o isolamento que a gente viveu. E as consequências, né, da própria doença em si, impactaram hoje em todos os estudos, os diversos estudos que saíram, da importância de uma saúde, né, de uma saúde em dia, da prática da atividade física cotidianamente, para a saúde, o impacto que as pessoas têm na relação com a doença. Então, está mais do que provado que essa prática constante, ela é benéfica. Então, a gente sai dessa pandemia, acho que com um resultado nessa perspectiva muito bom. Pensando na ação do Dia do Desafio, quer dizer, o Dia do Desafio é uma ação que onde a gente articula, né, com as comunidades, né, com as prefeituras, para que a população, né,
além de praticar uma atividade física, também se aproprie dos seus espaços públicos, né? Dos seus lugares, né? Então, eu imagino que, a partir de agora, né, esse olhar para esse público, para os espaços, para esse uso dos espaços que estão ali dispostos, ele vai acontecer de uma maneira muito mais diferente, né? As pessoas vão olhar, e eu acho que as ações também que vão ser cobradas ali localmente, em termos de políticas públicas, né, em termos de manutenção de espaço, para que seja possível, né, praticar uma atividade física de forma segura, seja fazendo uma caminhada, seja podendo andar de bicicleta, seja participar de pequenos pockets, como a Lasca trouxe aqui de exemplo, né? Isso demanda, acho que as pessoas estão saindo com uma consciência diferente da pandemia, né? Porque até pelo fato de terem tido tanto contato com tanta informação que a rede propicia, isso dá para ela elementos para refletir de uma maneira diferente. E agora até, como colocamos lá na apresentação, um olhar diferente para essa apropriação e essa reapropriação. Então, eu penso que todos os nossos parceiros das cidades, enfim, das secretarias, dos ministérios, as instituições que estão que querem realmente, que acreditam nesse objetivo, né, desse trabalho e da importância desse trabalho, por isso que a gente fala de participação qualificada, de certo, a partir de agora, estaremos todos nós discutindo numa outra perspectiva, de um outro lugar, né? Porque a necessidade, quer dizer, tá aí, enfim, a pandemia, infelizmente, né, a gente precisou dela para poder enxergar algumas coisas. Então, eu vejo que uma ação, vamos dizer, uma cidade mais sustentável vai passar por todo esse processo que a gente viveu durante a pandemia, e que vai resultar, sim, em pessoas muito mais críticas e conscientes das necessidades ali locais. Bom, Thalita, eu acho que as colegas falaram bem e bastante, né, sobre essa prerrogativa. Eu quero somente concordar com elas, mas fortalecer alguns aspectos. Eu acho que a pandemia acabou trazendo um perfil sedentário muito mais agravante do que nós tínhamos anteriormente, não é? Então, a gente sabe que o sedentarismo aumentou, e isso em nível mundial, não é só em nível nacional. Então, muitas pesquisas sendo produzidas nesse sentido e têm mostrado isso para nós. Então, a grande pergunta o nosso desafio aumentou, né? Para mover essas pessoas, para mobilizá-las, motivá-las e oferecer condições para isso acontecer. Então, eu fico cada vez mais pensando que as parcerias são realmente fundamentais, devem ser estabelecidas, fortalecidas, né? Mas esse movimento de escuta da comunidade, mais do que nunca, é importante, né? Porque ao nosso ver, as ações de instituições públicas ou privadas, elas devem estar em consonância com o perfil comunitário, né? Então, por exemplo, por vezes há uma política pública de colocar uma academia da saúde em determinado bairro, mas aquele bairro já tem uma tradição do skate, entende? Então, seria muito mais efetivo colocar uma pista de skate, uma caminhada em volta para os adultos, idosos, do que fazer uma academia da saúde. Então, eu acho que é isso, né? As práticas e projetos, neste diálogo com a comunidade, eles têm maior chance de serem efetivos, de terem sucesso, né? Então, eu acho que, de novo, todos os movimentos são importantes, todas as ações, mas, nesse cenário pós-pandêmico, eu acho que essa escuta ela é realmente muito importante, porque se nós implementarmos ou propusermos ações que não vão ao encontro das demandas sociais, nós corremos o risco delas serem muito realmente ineficazes, não é? Então, eu acho que mais do que nunca esse diálogo com a comunidade, essa escuta é fundamental. E um segundo ponto que eu queria tocar é que nós, né, gestores, educadores, enfim, possamos mediar essa sustentabilidade, né? Então, que é uma prerrogativa das ODSs, e, ao meu ver, também muito caro nessa pandemia, né? Acho que a Cláudia falou bem. Quantas pessoas procuraram formas de se exercitar em casa,
no bairro, no prédio, enfim, né? Mas nós temos que ofertar mais do que isso para essas pessoas, né? Dar possibilidades, dar um leque de opções, de experiências, né? Então, mediar essa escolha e orientar, mediar essa sustentabilidade também, ao meu ver, será um papel que nós teremos que exercer nas nossas organizações, nossos eventos e projetos, né? Então, acho que é por aí. Muito obrigada. Concordo plenamente com a fala de vocês. Nós tivemos uma pergunta no chat, então eu gostaria de fazê-la para a gente estender um pouquinho mais nosso evento, a gente consegue estender por mais uns 15 minutos. A pergunta foi a seguinte: qual foi o principal entrave relacionado à gestão pública, à gestão municipal, à gestão governamental que vocês tiveram nas ações que vocês apresentaram aqui hoje? Não sei se isso se estende ao cenário internacional, se a gente é mais focado no Brasil mesmo, mas a Lasca poderia talvez iniciar. Eu não sei se no cenário internacional a gente também tem essa questão do entrave, como qual é a reação do poder público, se existe algum fator de impedimento das ações voltadas para as atividades físicas, para a promoção da qualidade de vida, que envolvem a comunidade como um todo. I think it's a process of learning. As I said, Eu acho que é um processo de aprendizagem. Conforme eu falei, eu comecei com a campanha lá em 2012. Então, eu tive a oportunidade de observar de verdade a mudança desses programas de promoção de atividade física. E lá no começo, quando a gente começou a conversar com os parceiros nacionais de diferentes países, de diferentes cidades, a gente dependia demais do seguinte: de como esse parceiro conversava com a prefeitura. Um grande evento, como a Semana Move, precisava fechar um quarteirão ou fechar uma praça, e isso causa uma disrupção na vida normal da cidade. Então, em alguns contextos, a gente via que a cidade estava super aberta ao evento e concedia as permissões e licenças para os parceiros. Em outras situações, a gente via que as cidades no primeiro, segundo, terceiro anos estavam mais fechadas e não concediam essas permissões de fechar uma praça ou fechar um quarteirão. No entanto, depois que eles viram o evento, viram o interesse das pessoas, viram que cada vez mais gente participava, aí sim, essas cidades começaram a oferecer mais oportunidades e ficarem mais abertas. Como vocês viram na minha apresentação, agora com a ISCA, nós temos um foco nessa facilitação de parcerias entre cidades e os grupos de esportes. Aquele não foi o primeiro projeto que a gente fez. Em 2015, a gente também trabalhou com um projeto chamado Active Voice. O objetivo desse projeto era oferecer métodos e formas de fazer uma comunicação legal com as cidades. Quem não participa da gestão local, das prefeituras, geralmente não entende o quanto essas coisas são complexas, principalmente em cidades grandes. Não dá para simplesmente falar, vamos fechar essa rua, porque muita coisa tem que acontecer para isso. Eu diria então que nós tivemos aprendizagens, mas não tivemos grandes desafios. E os desafios que surgiram, a gente conseguiu superar por meio de aprendizagem contínua e conjunta e por meio de conversas. Também tem uma coisa muito legal que se chama burocracia criativa. Vocês encontrarão vários vídeos e ferramentas em um site que se chama justamente Creative Bureaucracy, que explora essa opção de a gente aceitar que existe a burocracia e que os burocratas não são malvados por obrigarem a gente a passar por dificuldade para fazer os eventos, mas que os burocratas são responsáveis por organizar a cidade e por sincronizar muitos elementos, e que eles podem sim oferecer para nós uma oportunidade de entender do que eles precisam para facilitar esses trabalhos. Assim a gente consegue melhorar a implementação. Eu acho que a Covid agora, de certa forma, foi um empurrãozinho.
ou foi um chute na direção de compreender como usar os espaços públicos para melhorar a atividade física? Pensem nesses grandes exemplos. Tem Paris, tem Londres, tem Nova York, essas grandes cidades mesmo. Tem muitos municípios agora levando essa conversa de abrir as cidades, abrir os parques, garantir que exista um espaço para ter uma atividade por 10 ou 15 minutos. Então, não, eu não falaria que teve desafios, não. Eu falaria que foi só uma questão de falar o mesmo idioma entre todo mundo que estava falando do projeto. Obrigada. Olha, não somente, acho que na pandemia, acho que durante todo esse processo, minha perspectiva, o maior entrave, né, que a gente pensa, quando você pensa nas gestões municipais, é esse equilíbrio entre as questões políticas e o que é do interesse público, né, esse eu diria que é o maior entrave. E pensando especificamente, a gente fala de todas as campanhas, porque todas as nossas campanhas, enfim, a gente tem esse relacionamento, enfim, com as cidades, mas pensando especificamente aqui com o Dia do Desafio, o nosso trabalho está muito focado exatamente nisso, né, em ter pessoas, né, das cidades que consigam trabalhar nessa complexidade que a Lasca trouxe, né, porque a gestão de uma cidade, de um município, não é algo simples, mas é como que cada cidade faz esse balanço e considera, né, a oferta, né, de políticas públicas voltadas, enfim, para a prática do esporte, da atividade física, que estão voltadas para o bem-estar das pessoas, né? Então, esse é o nosso, eu diria que esse é o maior entrave. E eu diria também que a gente tem um outro entrave, até de municípios e de cidades, que tem, na verdade, até tem interesse de fazer esse equilíbrio, mas elas não conhecem, elas não sabem como, né? E uma das áreas, né, que a gente atua é nessa questão, quando a gente fala de troca de experiência, de boas práticas, é também atuar na formação. A gente teve uma experiência que, já teve diversas experiências, a mais recente foi de uma formação na região do Vale do Codivar, que reúne diversas cidades, que foi uma capacitação mesmo para formar em gestão, como você gerir projetos públicos de esporte e atividade física. Então, a gente teve, quer dizer, grupo de secretários, enfim, professores que representavam ali a cidade, né, do Vale do Ribeira, e que participaram dessa formação. Então, a gente tem um antes e depois que é muito gratificante você ver, né? Então, esse também é um entrave que a gente consegue atuar. Então, eu diria, hoje, assim, talvez para ser mais sintética, a gente teria esses dois. O primeiro, a gente não tem muito como controlar, né? Então, por isso que aí eu volto novamente na questão da participação qualificada, até porque, como a Eliana disse, né, a gente tem uma responsabilidade imensa agora, né, nesse momento de retomada. Então, a gente tem que estar junto com gente que realmente quer, e a gente também continua tentando fazer quem às vezes não quer muito, a tentar se engajar, mas é o olhar também para essas pessoas que querem e não sabem como. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem para poder melhorar esses entraves que a gente tem com as gestões municipais. Bom, mais uma vez concordo com as minhas colegas, que são incríveis, né, nos comentários que fizeram, e eu acho que no Brasil nós temos um senão, né, muito estudado, inclusive pela academia, que são as discussões político-partidárias, né? Então, a cada 4 anos, a gestão, né, dos municípios, do governo do estado e do país se modificam, e a depender do plano de gestão, do partido ao qual esse, né, político, essa gestão participa ou está alinhada, isso acaba interferindo nessas relações institucionais, né, para desenvolver parcerias. Então, acho que esse é um entrave muito grande que nós temos no Brasil, né, que diz respeito muito mais às vaidades, né, políticas, também, estou sendo aqui muito realista, né, já tive relações com o Ministério dos Esportes, né, em nível federal, em nível estadual, com o governador do estado, e já com alguns municípios como Campinas e Limeira. Então, eu acho que realmente esse é um entrave que nós temos, né?
Um segundo entrave, ao meu ver, é a questão das políticas setoriais, de maneira geral, né? Ou seja, às vezes um conflito de interesses entre setores da mesma organização. Então, nós também estamos fazendo agora um projeto sobre as academias ao ar livre, ou academias da saúde, e aí o embate é com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria de Esportes, aí tem que envolver de planejamento, de transporte, porque o acesso não é bom, com de parques e jardins, porque, né, está um matagal nessas academias. Então, veja, é muito complexo lidar com o poder público e também com esse jogo de cintura, né, com os diferentes secretários, enfim. Eu acho que essa mediação ela tem que ser muito humilde, muito leve, né? E no caso da universidade, eu sempre digo aos meus alunos que numa posição de diálogo sempre, né? Porque há uma reclamação que também, né, para de cá, que também não é incomum, que é das organizações ou da universidade quererem imporem os seus planos, né, as suas ações e seus projetos, sem uma escuta das demandas do município. Então, isso também é algo que nós temos que trabalhar, né, e termos um canal aberto de diálogo com as gestões públicas, para que a gente possa trazer propostas mais efetivas, né, mais consolidadas e que atinjam os objetivos de ambas as partes, né? Então, acho que seriam esses comentários a fazer. Muito obrigada, Eliana. Bom, acho que nós precisamos encerrar o nosso painel, nosso evento de hoje. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todas as panelistas aqui, reforçar que foi um evento muito feminino, né? Nós contamos com a maior parte de mulheres aqui. Então, muito obrigada, Lasca, Cláudia e Eliana. Agradeço também imensamente a organização do evento pela ONU Habitat, Circuito Urbano 2021. Também ao Instituto 17, que fez toda a organização do evento, especialmente o Luciano Truzzi. Agradeço também as tradutoras e as intérpretes de Libras que nos acompanharam nessa manhã. E é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado do evento. Foi muito enriquecedor, trouxe muitas experiências e oportunidades, e as que encerramos com essa ideia, né, da importância do engajamento. O engajamento público que vai trazer o engajamento com a comunidade local. Acho que esse é o nosso desafio para os próximos anos aí. Muito obrigada. Thank you. Muito obrigada. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, boa tarde.